Então, falar com responsabilidade da questão, né, da relação com a vida, dessa desistência, falar do Setembro Amarelo com responsabilidade é muito importante, tá? Então, Wilson, se você aparecer, me dá um oi aqui, né? Então, vamos conversar sobre o Setembro Amarelo e essas reflexões com a temática A Escuta que Salva. Obrigado pela presença da Rúbia, do André, do Luiz. Como é para você, né, falar dessa questão aí da vida, da relação com a busca da desistência? Se você faz isso na sua casa, na sua família, né? Toda semana a gente recebe, né? Né, o Wilson que trabalha com isso, né? Ele recebe da vigilância sanitária, né? Pessoas, né, que tentaram suicídio, e esse trabalho de fazer visitas, de fazer escuta, de fazer orientações e encaminhamentos. É um trabalho muito importante porque é um trabalho delicado, cuidadoso, que realmente. Wilson, eu estou ao vivo. Eu estou ao vivo aqui. Não consigo. Estou ao vivo. O Wilson está perguntando, mas eu não estou conseguindo acessá-lo. Enfim, né? Do quanto é importante esse trabalho, né? De orientações. Porque existe, né? Quando a pessoa faz a tentativa de suicídio e ela vai para o pronto-socorro, né? Do quanto é importante esse trabalho de novamente orientar, acolher, para que ela possa não tentar novamente. Porque a gente sabe que as pessoas que tentam suicídio têm muita chance novamente de tentar de novo. Então, esse trabalho de visita, de orientações, de escuta é fundamental, porque a pessoa precisa ser orientada a buscar ajuda, né? As coisas, de repente, não podem ser em vão. Então, e eu faço essas visitas também com o Wilson de Oliveira, que é psicólogo, e a gente faz essas escutas para os tentantes, né? E falar sobre essa questão da vida, da morte. Quem nunca passou por isso, assim? Quem nunca falou, estou cansado de viver, eu quero sumir. Muitas vezes você quer acabar com o sofrimento e não quer morrer. São assuntos polêmicos, mas importantes, né? Você que está assistindo ao vivo, né? Você já teve essa experiência de querer desaparecer, sumir, né? Dessa fantasia, né? Para acabar com os meus problemas, já passou o pensamento de se matar, de sumir, de desaparecer ou de acabar com o sofrimento? Então, a gente vê as pessoas fazendo isso, seja jovens, adultos ou idosos, seja com o abuso de medicamento, né? Com outras formas de tentar sumir ou desaparecer. E aí a questão é como está a vida dessa pessoa. E a questão da prevenção do suicídio é multifatorial, né? São vários fatores. A gente tem as questões, né? Às vezes de problemas psiquiátricos, de quadros de depressão. A gente tem as questões do bullying, das violências, né? Tem essa questão do cansaço, tem essa questão das famílias conflituosas que têm esse histórico de tentativas de suicídio. A gente tem contexto social, de desemprego, de desigualdade, enfim, são muitos fatores que levam a pessoa a passar isso, né, pela cabeça. Então, é uma questão humana que está aí no cotidiano de muitas pessoas. Muitas pessoas têm essa vontade, mas elas não praticam, elas não planejam. A questão é quando essa dor do viver, essa questão de estar, né, muito difícil, né? A relação com a vida, quando ela é persistente, contínua, aí é preocupante. Então, uma reflexão, se você passou por isso, ou se você conhece alguém próximo de você que está passando por essa dor do viver, que está intensa, né, que está desesperado diante da vida, é possível fazer escutas que salvam, sabe? Acho que esse é um ponto importante aqui da live. Quero agradecer a presença da Cris, do Tiago. Um abraço, Tiago, Fabrício. Obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui ao vivo trazendo uma temática polêmica, atual e emergente, que é o Setembro Amarelo, né?
do quanto a gente fala que a prevenção também não é só nos CAPs, a prevenção não é somente no psiquiatra, no psicólogo, né? A prevenção, ela está no cotidiano. Ela... Acho que eu consegui achar o Wilson aqui. Vamos ver. O Wilson, você estava com outro endereço aqui. Será que a gente consegue, Wilson? Agora eu vou convidar com outro endereço. Não é o Wilson de Oliveira, né? Você está com o Oli Will. Você está conseguindo me adicionar? O Wilson está aqui, meu colega de trabalho. Ele disse que está acompanhando. Então, o que que aconteceu? O seu endereço que está aparecendo aqui, Wilson, não é o mesmo do convite que eu te enviei. Vamos ver se você aparece aqui. Agora vamos tentar. Era o outro endereço. Estava falando aqui, né, para os colegas da live, né, do quanto a prevenção ela não está só na área da saúde, né, também está, mas a prevenção tem a ver com as relações, né, no cotidiano, né, tá nessa rede de apoio, né, tá em como lidar com os, às vezes, processos de luto. Nós, na sociedade atual, a gente está muito carente de apoio, de confiança, de parceria. Então, a prevenção do suicídio está mais próximo do que você imagina, né? E a questão é se você faz essa escuta, se você sabe pedir ajuda. Wilson, o Wilson está dizendo que você estava mexendo e está desconfigurando tudo. Tenta ver aí se você, né, faz esse convite para mim para participar. Estamos tentando, testando. Estou convidando de novo o Wilson como nesse novo endereço seu aqui. Enfim, né? Então, esses espaços de diálogo, de troca, de parceria, tá onde? Você na sua família, você consegue falar ou escutar alguém que está, às vezes, muito desesperançoso, se sentindo desamparado? Você consegue escutar? Você consegue ouvir? Você é um bom ouvinte? Você é uma pessoa confiante, seja do seu filho, seja de um amigo, da pessoa próxima que está com você? Será que você sabe escutar? Estou tentando de novo enviar para o Wilson aqui, ó. Convidar. O Wilson tenta olhar algum lugar aqui. Por exemplo, o da Silvana aparece, ó. Pedidos para participar. Então, o quanto a prevenção ela está, né, tá no cotidiano, nas relações humanas. Então, espaços de diálogo, de liberdade para poder falar do sofrimento e dessas dores emocionais. Como que a gente lida com as dores emocionais quando elas são intensas, quando a pessoa não consegue achar outras possibilidades, quando eu estou com uma dor, um sofrimento que paralisa. Quem a gente busca, né? Porque muitas pessoas que tentam suicídio, elas relatam, né, nas visitas, e o Wilson traz muito isso, do quanto elas não querem realmente morrer. Ela quer acabar com aquela dor, com aquele problema, com aquele sofrimento. E muitas pessoas tentam o suicídio por impulso. E por isso que o suicídio, né, ele tem uma grande parcela de ser prevenível, né? Quando naquela hora você tem apoio, você marca, você está ali, aquela onda que vem, né, de desesperança, de desamparo, de desespero, passa e a pessoa olha, né, a relação com a vida dela ou a relação com os problemas de um outro jeito. A questão é tá nesse lugar de apoio, de parceria, né? Wilson, você está aí ao vivo. Estou tentando convidar você aqui. Está acompanhando, Wilson? Tentar aqui, olha.
Pedidos para participar. Wilson, tem o seu endereço aqui, mas não aparece a sua fotinho. Aparece só segue aí. Fala aí, então fala e escreve alguma coisa aí pra gente poder compartilhar, porque você que era para estar na live. Eu tô convidando o Wilson de Oliveira de novo, mas acho que não tá dando. Não sei se é pelo endereço. E se você puder achar um link aí para participar. Estava falando que o quanto é preciso espaços de diálogo em que o sofrimento seja declarado, falado, né? Que ele seja validado. Porque o que a gente vê na sociedade atual, as pessoas estão sem paciência, elas querem respostas prontas, elas querem não escutar, elas querem dizer, elas querem, através de intervenções moralistas ou generalistas, dizem, né? Isso não é nada, isso aí vai passar, e não tem escuta. Então, por isso que a escuta é necessária desenvolver uma escuta qualificada, né? Seja na sua casa, seja com amigos, né? Seja até escuta para você mesmo. Você se escuta? Você escuta seu sofrimento? Você. O Wilson entrou agora, agora apareceu a carinha do Wilson. Tem vários Wilson aqui. O Wilson tenta pedir para participar. Tem aquele Wilson que não apareceu a carinha, agora apareceu o Wilson aqui, ó. Pedidos para participar. Aqui, quando aparece convidar para participar, estou tentando enviar ainda. Enfim, estamos falando. Wilson, responde aí. Vamos falar. A gente falou um pouquinho do projeto de prevenção do suicídio, que você faz essas escutas, né, com as pessoas que têm as tentativas de suicídio, essas visitas, essas orientações, esses encaminhamentos para a saúde mental e para os CAPs. O que a gente está falando aqui é a importância, a escola, a família, as instituições, o ambiente de trabalho, ter esse espaço para falar das dores do existir, da dor do viver, do que está difícil, porque os ambientes, escola, família, trabalho, podem ser fator de proteção e pode ser fator de risco. O que está, né, você pega, ó, como a questão do suicídio é multifatorial, vai juntando a pessoa, sei lá, por exemplo, perdeu o emprego, está com problema no casamento, está se sentindo impotente, né, está iniciando um quadro de depressão, não sabe pedir ajuda, questões, né, sei lá, que vão paralisando essa pessoa diante da vida e ela naquele momento ela fica perdida, ela não sabe o que fazer. E diante de não saber o que fazer da vida, muitas pessoas passam, né, nessa questão mesmo da desistência, sabe? Por exemplo, a gente vê relatos das pessoas, né? Por exemplo, falas que são importantes ser escutadas e validadas e acolhidas como ninguém me entende, né? Sinto que eu não faço falta para ninguém, né? Essa questão das falas é muita pressão, não consigo dar conta. A fala, por exemplo, eu queria desaparecer só por um tempo. Isso são falas pedindo ajudas, tá? Me sinto sozinho o tempo todo, até quando eu estou cercado de pessoas. Tá? Então, a questão da solidão, de se sentir incompreendido. Já vi pessoas até estar perdidas, né? Não sou. Quem sou eu, né? Adolescente, por exemplo, traz muito esse turbilhão, né, dentro de si. Tá mostrando que tá tudo bem, tá estudando, mas lá dentro tá perdido, não consegue mostrar o sofrimento, que não pode, né? Então, acho que é importante, assim, sabe? A pessoa falar, né? Quando você escuta, a pessoa fala, eu não queria morrer, eu só queria parar de sentir essa dor, né? Tem pessoas que trazem falas como eu me sinto um peso para minha família, né? Parece que ninguém me vê, ninguém me escuta, que eu não sou vivo, né? Muito interessante isso.
Às vezes a pessoa fala que na hora daquele desespero ou de impulso, a única coisa que veio na cabeça foi ingerir os remédios, foi fazer essa tentativa de suicídio, né? Tem pessoas que falam, só aí eu acordei para a vida, que bom que deu tempo, né? Muita gente que faz as tentativas, elas relatam que só queria descansar a mente, só queria descansar a mente. Tem gente, né, que nesse processo, às vezes, de automutilação, né, fala que tenta se machucar fisicamente porque não consegue falar do que está sentindo. Então, são falas importantes, sabe, nesse sentido de que são sinais, né, os sinais de comportamento, mudança de comportamento, a fala, né, essa apatia, essa solidão e essa. Diferente quando a pessoa se sente viva. Né? A gente diz até na prevenção que tem pessoas vivas fisicamente, mas não necessariamente emocionalmente está viva também. Né? A gente tem as questões do suicídio indireto, né? Então, falar dessa questão da tentativa de suicídio é falar da vida e como a vida está difícil, né? Então, para algumas pessoas, se isso fica muito frequente, essa somatória, né, do peso de viver, muitas pessoas buscam essas tentativas, né? A Cris colabora aqui, né? É só ir onde está a imagem do vídeo com o sinal de mais. Sim, eu já fui, ó. Tem a imagem do videozinho, a tentativa de mais. Só que aí o Wilson não aparece lá. Obrigado, Cris. A Cris é uma colega, né? Ela está colaborando aqui, aonde ir, né, para chamar o Wilson. Mas quando eu aperto a imagem do vídeo com o sinalzinho de mais, o Wilson não está presente lá, entendeu? Eu aperto o sinalzinho de mais, imagem de vídeo, aí quando eu aciono isso, o Wilson não está lá para aceitar, para pedir. Obrigada, Cris. Então, acho que é importante, assim, se você já passou por momentos de desespero, de desistência, né? Como que você lidou com isso? É, o Wilson está dizendo que está aqui como moderador, não consegue pedir para participar. É, aqui também estamos parando aqui, né? É, não estamos conseguindo. O Wilson está como moderador. Como que a gente tira de moderador, né? Então, tá, entendi. Enfim, né? Essas tentativas aqui. É, essa tentativa de pedir para ele participar, mas tá, não estamos conseguindo mesmo. Wilson, dá uma contribuição aí nessa escrita, né? Que você está aí ao vivo também. Que bom, porque eu também não estava achando você. Continua aí. Enfim, a importância, né, dessa questão. Se você já passou por essa desistência, né, essa dificuldade, esse peso diante da vida, e como que você lidou com isso, né? Se veio muitos pensamentos destrutivos, negativos, né? E a importância de ver o quanto é possível, né, superar, buscar novas possibilidades, né? Saber pedir ajuda. Acho que a grande questão é saber pedir ajuda. Quanto isso é difícil para as pessoas, né? Saber pedir ajuda, do quanto é, as pessoas
de alguma forma, a gente não aprende a pedir ajuda, seja pelo orgulho, né? Seja né, pela vergonha, o quanto a pessoa, né, ela não quer mostrar as fragilidades dela, né? Então, acho que é importante saber pedir ajuda. Será que a gente ensina as crianças e os adolescentes a pedir ajuda? Será que a gente ajuda? A gente sabe ajudar alguém a saber pedir ajuda? A gente ensina isso, a gente cuida disso, né? Acho que é um ponto importante. Você ensina seu filho, ou você conversa com os familiares, na hora que você precisar, peça ajuda. Tanto é que as campanhas têm a ver com isso, sabe? Se precisar, peça ajuda. E pedir ajuda para quem? Essa é a questão também. Pedir ajuda. Para quem que você pede ajuda, assim? O que eu vejo, as pessoas têm dificuldade de escolher quem pede ajuda. O Wilson traz, né, que ele vê como um dos maiores obstáculos para a prevenção os tabus relacionados às tentativas. Então, o obstáculo que o Wilson, que é psicólogo, né, está aqui colaborando, é essa questão. O obstáculo para a prevenção do suicídio são os tabus, né, relacionados às tentativas. E a gente está aqui para falar desses tabus, né? Quanto é difícil, quantas pessoas fogem disso, de poder falar sobre isso. Você, por exemplo, que está aqui ao vivo, né? Conhece alguém que está com desesperança, está desanimado, que está tendo sinais né, de uma relação com a vida muito frágil. Como que você lida com isso? Você chega na pessoa e pergunta para ela, você consegue fazer uma escuta, uma orientação, você está nesse lugar como rede de apoio. Como que você lida com o sofrimento do outro? Acho que é um ponto importante. Como que você lida com o sofrimento do outro? Você suporta, ou você não quer estar nesse lugar, você tem medo, né? Se você conhece os serviços da sua cidade para encaminhar. Na sua cidade tem o que de saúde mental, né? A gente tem as CAPs, a saúde mental, emergência e urgência tem os pronto-socorro, né? Tem o Centro de Valorização da Vida, né? Que é o 88, né? Acho importante poder também, na prevenção como fator de proteção, os encaminhamentos, buscar ajuda na saúde mental, né? Acho que esse é um ponto que você consegue ajudar a pessoa, ir com ela, dar apoio. E a gente sabe do quanto a sociedade atual, ela, né, vem também aumentando, né, essa questão do aumento das tentativas de suicídio, né, do quanto isso faz parte de uma sociedade mais frágil, mais imediata, mais impulsiva, do quanto hoje na sociedade tolerar a dor, tolerar a frustração, tolerar percas, está mais difícil, porque a gente não vive o processo, né? É desesperador você estar diante de uma dor, desesperador estar diante de uma dor e eu não sei o que eu faço com a dor. Então eu quero acabar com a dor. Então é um ponto importante, né? Quanto é importante saber lidar com isso, assim. Estou tentando novamente aqui, mas não acho. Wilson, até essa questão mesmo, né? Da importância de pedir ajuda, né? Porque as pessoas têm essa dificuldade de pedir ajuda, elas escondem. Às vezes a tentativa de suicídio é o último, né? É a última possibilidade. E daí ela fala, né, para a família: nossa, estava acontecendo isso comigo, estou sofrendo bullying, é pelos meus traumas, é pela minha solidão, é pelo fato que ocorreu, né, foi por impulso, entende? Que às vezes até na própria tentativa já é uma tentativa de pedir ajuda e a gente precisa acolher isso, não julgar. Quantas pessoas são julgadas porque elas tentaram suicídio? São julgadas, elas têm que lidar com a vergonha, com a cobrança, né, com o moralismo do outro. Então é interessante assim. Você faz o que nesse papel, né, de escutar, de acolher, ou você julga o outro que passou por essa experiência, dessa desistência?
O Wilson coloca aqui que é o medo de falar e ser julgado, né? Então, na verdade, as pessoas estão aí para julgar, né? Muitas pessoas julgam. Essa é a questão. A pergunta que eu trago aqui é: você julgaria alguém que tentou suicídio? Você já julgou? Você julga a si mesmo quando você está no sofrimento e não sabe o que fazer? Então, um ponto importante, acho que é o julgamento. Como o julgamento faz mal? O Wilson traz com medo de falar, né? E todo mundo falar que é para chamar atenção, né? Sim, né, Wilson? Então, o quanto o Wilson traz aqui, o quanto essa fala, né, maldita, que é para chamar atenção, né? E do quanto a pessoa é desqualificada. Por isso que é difícil falar, por isso que ela tá desesperada, sozinha na dor dela. Porque a gente escuta também, nossa, isso vai passar. Olha só que você tem uma casa, você tem que comer. Sabe esses discursos prontos? Discursos do bom senso, discurso de politicamente correto, os discursos que você tampa a dor do outro, que você pega a sua experiência que não serve para ele, sabe? Essas falas que são, elas não colam para o outro, porque a escuta que salva é aquela escuta que o outro é especial, é ele, é a individualidade dele, é a experiência dele, não é a sua. Ou você está num lugar de conhecimento que vai dizer, né, para o outro o que é certo, o que é errado, vai julgar ou vai, de alguma forma, vai estar ali, né, no sentido de estar no lugar do conhecimento e esse conhecimento perpassa toda aquela experiência de dor. Então eu desqualifico a dor do outro. Quando eu fico dizendo para ele o que ele tem que fazer o tempo todo, sabe? Que ele tem que mudar. A pessoa não consegue escutar. Ela está lá só para ficar dizendo que o outro tem que fazer. Isso não é só na prevenção do suicídio, isso é na vida, é no cotidiano. Você faz isso com as pessoas, tá falando, atravessando ela, desqualificando o que ela sente, o que ela pensa, né? Então, enfim, o Wilson traz aqui realmente o medo de ser julgado, né? O Wilson traz que precisamos desmistificar a fala de que só os profissionais da saúde que podem fazer um acolhimento. Obrigado, Wilson. E o Wilson traz muito isso, porque a gente acha que é só o profissional da saúde que pode fazer o acolhimento, a prevenção. Não é. É você na sua casa. A gente até começou falando, né, no início da live que a prevenção do suicídio já está no dia a dia. O acolhimento, isso está trazendo aqui, o acolhimento, a escuta, qualquer pessoa pode realizar. E a gente está trazendo essa reflexão para você. Não é somente profissional da saúde. Uma coisa é você escutar, acolher, sem julgar, e aí você vai junto, faz essa orientação, indica, vai, né, vai para o CAPS, busca esse apoio. Mas o acolhimento e essa escuta que salva não é só do profissional da saúde. É você que está no dia a dia, é você como amigo, é você como pai e mãe, é você como irmão, sabe? É você, às vezes, uma pessoa que você não conhece tão bem, mas você está ali na escuta. Então, a escuta está nas nossas mãos, né? Não é que é responsabilidade sua salvar o outro, não é. Ninguém está dizendo isso aqui. A gente está dizendo que uma escuta salva no sentido de ser espontânea, de ser verdadeira, de ser uma escuta que acolhe o outro naquilo que ele está sendo. Isso está faltando muito na sociedade atual. Porque as pessoas não conversam mais, elas não se conectam mais, elas não estão ligadas ao outro, sabe assim? Está tendo uma, né, as pessoas, né, falam até dessa questão de não se sentir vivas perante os outros, se sentir viva. Você se sente vivo? Você se sente vivo quando? Ou você se sente mortífero, né? O seu relacionamento com o outro traz essa capacidade de acolhimento, de escuta, de vivacidade. As pessoas têm muito medo, vergonha.
O Wilson traz aqui essa escuta que abraça e não tenta resolver. Obrigado, Wilson. Olha a frase do Wilson, psicólogo, né, que trabalha aí no projeto de prevenção do suicídio, que trabalha há anos, que é coordenador desse serviço. A escuta que abraça e não tenta resolver. O que acontece atualmente, Wilson, é que as pessoas querem resolver de um jeito que é delas, que não conecta, né, com as questões do outro, tenta solucionar, resolver, dar a resposta pronta e não escuta, né? E a pergunta é se você está aí escutando, né? E se você é essa pessoa que não abraça, que a sua escuta é de aconselhamento, que a sua escuta é rápida, é sem tempo, é imediata, se a sua escuta é com julgamento, com controle, com medo, com cobrança, que tipo é a sua escuta? É uma escuta que cobra, é uma escuta que controla, que julga, é uma escuta que quer estar no lugar dono da verdade. Então a pergunta aqui para todos nós é: você sabe escutar? Ou sua escuta faz mal ao outro? Porque desvalida o que o outro está falando. E tentam já desenvolver isso no cotidiano, não só na prevenção do suicídio. Porque é no cotidiano, é no dia a dia que a gente vai se fazendo, ficando mal. E isso vai se somando, né? Vai desenvolvendo um histórico de sofrimento, de dor, de percas. Né? No cotidiano, as coisas estão sendo construídas, vividas. Tanto é que as pessoas falam, faz muito tempo que eu estou me sentindo mal, faz muito tempo que eu estou pensando nisso, mas nem eu percebia, né? Nem o outro percebe. Então é um ponto importante. Prevenção do suicídio, né, Wilson? Não é só no mês de setembro, né? Não é só no CAPS, não é só no pronto-socorro. Prevenção do suicídio não é só profissionais da saúde, é isso que o Wilson trouxe. É estar no dia a dia, é estar na política pública, é estar no emprego, é estar nas políticas de lazer. Prevenção do suicídio está na família, na escola, no respeito às diferenças. Prevenção do suicídio está nos laços sociais, na rede de apoio, aquilo que é terapêutico. A prevenção do suicídio está numa vida, né? Uma forma de viver em que você vai enfrentando as dores de viver, você vai buscando formas criativas, você vai administrando, enfrentando a sua dor. Isso é prevenção do suicídio. Para que as coisas possam ser vividas na intensidade daquilo, sem chegar no nível que você não quer viver. Né? Se isso for frequente. Não que de vez em quando não passe na cabeça das pessoas, né? A vontade de sumir, desaparecer. Por exemplo, Wilson, né? Do quanto é importante desenvolver essa escuta que a gente está falando, que não é só para o profissional da saúde, né? É você como pai, é você como mãe. E até uma reflexão importante. Você, na sua presença, na convivência com o outro, você faz bem ou faz mal? Será que você tem a coragem de dizer que às vezes você faz mal pro outro? Não que você seja responsável pelo outro, mas, sei lá, o que é fazer mal pro outro na convivência ou no laço social? Pode ser uma hipótese, né? Pode ser uma pessoa controladora, uma pessoa dona da verdade, uma pessoa que não deixa o outro ser ele, uma pessoa, né, que não torce por você, uma pessoa que tem raiva da sua potência, da sua alegria. Quem é a pessoa que faz mal para você? Pode ser até você mesmo. Quem é aquela pessoa que faz bem no sentido só da presença dela? Então, a gente na sociedade atual está carente de redes de apoio. Por isso que está acontecendo tanta coisa. A sociedade atual está carente de conversas, de diálogos, de trocas. A gente está carente de afeto, de gestos de carinho. A sociedade atual está carente de pertencimento. A sociedade atual está carente
dessa escuta espontânea. A sociedade atual está carente de investimento, de tempo. A sociedade atual está carente de tempo para o outro, tempo para escutar, tempo para compartilhar. A sociedade atual está com falta de tempo para não fazer nada. Está com falta de tempo para ouvir o colega. Está tudo rápido. Estamos correndo para quê? E a vida pede socorro. A vida está cansada do jeito que está vivendo. E a pergunta é, como que você está vivendo? Está cansado do quê? O que que vem? O nível de estresse, de fadiga, de bullying, de dor emocional, de desespero, de solidão, de percas, violências, de abusos psicológicos, sexuais. A sociedade está carente do quê? O ser humano está faltando o quê para ele que tem a ver com essa busca de uma relação com a vida de desamparo. A vida me desampara, as pessoas me desamparam. Então, uma reflexão é como você está criando seus filhos, a reflexão é como você convive, né, com seu companheiro, companheira, como que você vive no ambiente de trabalho, como que você lida com seus sonhos, com suas metas. O Wilson traz a importância também de estar, né, bem para poder fazer este acolhimento. Então, a prevenção do suicídio é a própria pessoa estar bem para poder fazer esse acolhimento. Porque o que acontece? Isso está trazendo que muitas pessoas que deveriam acolher o outro não estão bem. Seja um pai, uma mãe, um professor, né? Um profissional da saúde também às vezes não está bem. Então, a importância, quando você está bem, você também é um fator de proteção. Quando você cuida do seu emocional, quando você está bem com você, com a sua vida, na medida do possível, você é uma rede de apoio para fazer esse acolhimento para o outro. Então, uma forma de ajudar o outro é quando você se ajuda. Uma forma de ajudar o outro na escuta, no acolhimento, é quando você está vivendo o melhor possível. Porque imagine todo mundo mal. Como que o outro vai acolher? E isso está acontecendo muito. As pessoas, né? Você pega, por exemplo, um adolescente que vai para a escola, não tem um professor que está ali presente, que também está mal, a escola está mal, ou esse adolescente está mal, chega em casa, a família está mal. O que que acontece? Esse mal-estar contemporâneo, né, que está nas pessoas, está na infância, está na adolescência, está nos adultos, está no idoso. Então, uma reflexão, na verdade, talvez seria importante a gente fazer uma revolução humana, revolução cotidiana, o que precisa reformar, o que precisa mudar nas relações primeiras, nas relações íntimas, no quem você convive, mudar a sua relação com você, seja de cobrança, seja de excessos, seja de medos. O que você precisa mudar para mudar? O que você precisa vivificar na sua vida? Você precisa pedir ajuda? Você está cansado? Qual é a sua relação com a vida no momento presente? Né? O Wilson traz triste, né, Claudinha? Quantos profissionais que trabalham com essa demanda também, né, não estão atuando em condições de fazer esse acolhimento. Obrigado, amigo. O Wilson traz, né, quantos profissionais também que trabalham com a saúde mental não estão com a sua saúde mental em condições de fazer esse acolhimento. E por isso que a gente reforça. Você que é da área da saúde, está cuidando do seu emocional, está cuidando da sua saúde mental. Você que é pai e mãe, está cuidando da sua saúde mental para você cuidar do seu filho. Você que é professor, está cuidando da sua saúde mental. Né? Profissionais, você pega a área de segurança, está cuidando da sua segurança, da sua saúde mental. A medicina, a segurança, os psicólogos, os psiquiatras, professores, formadores, outros tantos profissionais estão cuidando da saúde para você, né, ter essa capacidade de escuta verdadeira para acolher quem está precisando, né?
uma reflexão importante. O Regis, né, traz que além dos elementos químicos, né, orgânicos, que podem levar a pensamentos suicidas, o aumento dos casos depressivos profundos com pensamentos suicidas pode estar ligado ao excesso de redes sociais. Regis, obrigado. Wilson, se você também quiser responder o Regis, né? O Regis traz o quanto, tirando essa questão da parte química, né? Neuroquímica, neurológica, né? Ligada à depressão, será que as redes sociais também estão ligadas, né? Esse excesso da rede social à tentativa de suicídio? Sim, porque a rede social, né, é um instrumento de comparação, de excessos, de ter coisas, de parecer que está feliz. E quando a pessoa não consegue atingir isso, que é esse ideal que a rede social propaga, ele se sente mal, ele se compara. Então, é uma discussão importante. Além dos fatores da tentativa de suicídio, a rede social, né, a internet, a forma de viver digital, né? Porque aí eu vejo aquele mundo, eu não faço novas experimentações, eu não vou na natureza, não enfrento a frustração, né? A relação com a rede social de imediato, desses excessos, da dopamina imediata, do quanto isso faz com que a pessoa não lide com o processo, né? Com começo, meio e fim, ela não quer lidar com a dor, né? Obrigada a presença da Sabrina, da Elaine. O Wilson responde por Regis, né? Regis, discutimos sempre isso no grupo de prevenção. Hoje percebemos que o problema está ligado à constância e à frequência desses comportamentos na rede social. Então, tudo bem, né? O Wilson traz, Regis, que, né, a rede social está aí, faz parte, mas a questão é se essa constância, essa frequência destes comportamentos na rede social. Então, o cuidado é com essa frequência, essa intensidade, né? Essa dependência também da rede social, que isso que diferencia. Né? E isso se vê assim nas pessoas, elas estão ao vivo ali, né, com o outro, mas ela está ausente dela do que sente. O Wilson traz, obrigado, Ricardo, pela sua presença. O Wilson traz que é muito tempo em uma atividade só. Estamos deixando de lado os outros fatores. Isso é importante. Quais são os fatores? O Wilson está trazendo que o ser humano está deixando outros fatores e fica somente na atividade, por exemplo, na rede social. Então, você estreita o repertório, você fica só ali, né? Você fica só vendo coisas, você não vai viver, não vai experimentar, você não tem experiência. E a maturidade, a sabedoria, desenvolver isso também tem a ver com experiência. As pessoas estão com medo de experimentar. As pessoas estão com medo de viver as possibilidades. As pessoas estão com medo de viver. Medo de ter medo. Medo de frustração. Medo de não dar certo. As pessoas estão com medo de fazer escolha. As pessoas estão com medo de ser julgado. Aonde vai isso? Então, se eu não experimento, eu não vivencio essas facetas da vida, que é ganhar, perder, se frustrar, ilusão, vai e volta, sabe? Né? E a gente está sempre no julgamento, errado, certo. Né? Então, quando você pega, são experiências. Experiências de acerto, erro, experiências de escolhas, experiências de novos rumos, experiências fracassadas, experiências que deram certo, tudo isso é vida. O que a gente está vendo na sociedade é esse medo até de viver. Porque eu estou com um ideal projetado pela rede social, pela família, pelo outro. O ideal de si que você coloca lá, você não atinge, e aí você se sente um fracassado, você se sente nada, e compara com a rede social. O que resta para uma pessoa? Se ela não tiver uma estrutura psíquica, se ela for muito frágil, né, o quanto isso, né, de alguma forma, desestabiliza ela, assim, sabe? Ela não suporta, né, a dor de não ser. E o que é ser?
se comparando com o outro. O tempo todo as pessoas fazem isso. Não é só a pessoa que se compara. A sociedade compara, a mídia compara, a família compara, a escola compara, né? E aí cansa. Se a frequência e a constância de estar cansado da vida, como que eu descanso? Eu descanso. O Wilson traz, né? Esse estreitamento do repertório, falta essas habilidades sociais, e aí a pessoa vai se fechando, fechando, fechando diante do viver, o que que resta? Às vezes ela se fecha tanto que ela não abre perspectiva, ela fecha. Tanto é até que na rede social, no celular, a gente fecha. De repente eu estou olhando aqui o sol, uma imagem, uma foto, mas se eu olhar o sol ao vivo, sem rede social, sem celular, eu vejo o sol numa outra amplitude. Eu me vejo conectado com o sol. Não restringe, não limito. Então, quando a gente fala que a tentativa do suicídio também é uma coisa que eu limito, eu restringo, eu fecho possibilidades, né? Eu não desenvolvo a criatividade, eu não desenvolvo a liberdade, até de estar diante daquela dor e poder passar por ela, passar pela dor e não desistir. Passar pelo sofrimento e não ser em vão. Passar pelas experiências de frustração dolorosa e não estar desesperado para resolver. Então, esse processo de passar pela vida com os seus altos e baixos, é preciso falar disso. Isso é prevenção do suicídio. Mas a gente vê muito comum, eu não vou generalizar, mas é muito comum pais, formadores, que não estão suportando também esse processo de ajudar o seu filho, criança, adolescente, a passar por esse processo, a suportar a angústia do seu filho, a dor dele. A fala é: não quero que o outro sofra, eu quero tirar a dor do meu filho. E você, adulto, você precisa rever sobre isso. Você não tem essa capacidade. É ilusão, é seu ego, sabe? E aí você não tá ali enfrentando a angústia do seu filho. Ele tá com dor, ele tá desiludido, ele fez uma escolha de um namoro que não tá legal. Sabe como que você lida com a dor do seu filho, né? Do seu companheiro, do seu marido? Como que ele lidar com a dor? Falar de prevenção do suicídio é desenvolver nas pessoas uma maior capacidade de lidar com as dores do existir, do viver, né? Wilson traz, seja bem-vinda, Sabrina, Paulo, a Cida está presente, a Dai, obrigada. Estou aqui conectado com o Wilson, que é o psicólogo de prevenção do suicídio, que iríamos fazer a live, talvez eu não soube convidá-lo, ou apertei alguma coisa errada aqui, estou lidando com essa dor, nós estamos aqui, quem sabe faremos outras lives, né, Wilson? Obrigada. O Wilson discorra, né, sobre os diversos fatores de uma tentativa. Legal pontuar, né, que nunca vai ser por um único motivo, né? A gente, no início da live, trouxe também, né, que a questão da prevenção do suicídio, e o Wilson está trazendo aqui para relembrar, que é multifatorial, né? Existem vários fatores que vão se somando, não é uma única coisa. Então, a pessoa diz: ele se matou porque teve uma separação. A pessoa se matou porque perdeu o emprego. Então, não é uma somatória de fatores, essa constância, essa frequência, né, junta com o momento de vida, com a personalidade, com o histórico, sabe? Esses vários fatores que vão somando. Então, a questão do suicídio não é por um único motivo. Vamos olhar, vamos tirar essa visão simplista, sabe? Reacionária, né? É muito mais complexo, né? E a gente tenta sempre buscar um sentido, um culpado, uma causa, é muito maior. A complexidade de ser humano é muito maior do que eu encontrar um único motivo. Então, vamos ampliar a visão também. Suicídio, tentativa, ideação, tem vários fatores que se juntam, né?
É um ponto importante que o Wilson traz aqui. E o Wilson tem muitas experiências, né, nas visitas para os tentantes de suicídio, nas escutas. O Wilson está fazendo o mestrado dele, né, estudando, pesquisando a questão, né, da tentativa de suicídio, do suicídio, da prevenção. Então, o Wilson, né, tem expertise nessa temática e eu gostaria de lembrar aqui, pontuar, do quanto nós, de forma geral, os profissionais da saúde, os professores, os educadores, os formadores, né, precisamos estar abertos para fazer essa escuta, os pais, né, os cuidadores, né? Então, vamos ampliar. Tudo que é da vida, vamos ter essa perspectiva, vamos ampliar, não vamos fechar. Fechar, fecha. Fechar, empobrece. Fechar, restringe. Amplia. Só que ampliar é mais vasto. A gente fica mais angustiado com a ampliação. O que pode ser? Eu quero, às vezes, uma resposta única, simplista, reducionista, e falar da vida é amplo, é complexo, e que possamos ser humildes diante do não saber total, que possamos ser humildes diante da morte, né? Pela pessoa que ela faz, né? O que ela mata quando ela mata ela mesma, sabe? Do quanto precisamos ser humildes, dessa dignidade, de não querer ter respostas totais, né? Que fecham. Não saberemos por completo, porque não completamos. Somos sujeitos de falta, somos sujeitos que não temos todas essas portas fechadas, completas. Precisamos lidar com a angústia dos três pontinhos, né, dessa ligação com não sabemos totalmente sobre o outro. Vamos ser humildes, vamos acolher também. Não fica no lugar do saber sobre o outro. Você não sabe sobre o outro. Você pode saber escutar o que o outro diz. Você não precisa saber sobre o outro, ter respostas, né? Ter lá as suas falas, seus discursos prontos para dizer para o outro quando ele está em sofrimento. O Wilson traz, quando acolhemos alguém com esta demanda, estamos diante de alguém que pode estar desesperado, desamparado, desesperançoso. E o que a gente faz? E o Wilson está trazendo quando a gente está diante da pessoa que está desesperada, desamparada e desesperançosa. O que você faz? Você chora junto, você corre, você pede ajuda. É legal também assumir, sabe? Eu não sei escutar. Deixa eu passar para o coleguinha. Eu não sei escutar o meu filho, eu preciso falar com a minha esposa. O professor diz, eu não sei escutar aquele menino que está desesperado, eu preciso conversar com o coordenador, eu preciso conversar com o amiguinho dele, com um colega, com o professor que ele tem mais vínculo, ele não tem vínculo comigo. Sabe? Está diante da sua impotência também, de assumir isso, para que você possa fazer outros direcionamentos. Então, quando você está diante de alguém com tanta dor, desesperado, desamparado, o que a gente faz? Escuta. Deixa essa pessoa falar da dor, do desespero, da solidão, né, da desesperança. Ela falando, aquilo vai soltando. Eu simbolizo a minha dor que ela fala. Simbolizar é dizer do que eu estou sentindo. Simbolizar é dizer do que eu estou pensando. Simbolizar é expressar o que está acontecendo comigo. Se a pessoa não tem espaço para poder ser ela na totalidade, né? Se a pessoa não tem espaço de ser ela, o que ela faz? Esse desespero, essa desesperança, ela é reprimida, ela é escondida, é colocado por baixo do tapete. Uma das maiores angústias que eu escuto, né? O Wilson pode ver isso, falar disso, é o quanto a gente não deixa as pessoas à vontade naquilo que é.
A pessoa tem que colocar lá uma máscara, um personagem, dizer que tá bem. Quantos jovens falam, eu não posso falar que eu tô sofrendo, eu não posso falar que eu tô me cortando. O outro vai ficar desesperado. Mas se é um adolescente, o outro é adulto. E de novo, adulto. Você está cuidando da sua saúde mental para poder cuidar do seu filho? Professor, você está cuidando da sua saúde mental? Né? Também a gente não pode jogar para a infância e para a adolescência. Não que o adulto não precise de ajuda, mas você entende? Porque o que a gente escuta muito, por exemplo, na clínica do adolescente, é essa dificuldade dele poder falar, porque desvalida. Ah, você nem trabalha, você não sabe o que é isso. Cara, cortou. Corta a fala do outro. E o convite aqui é que você possa ser um agente de prevenção, né? Que você possa ser um agente que escuta, um agente da vida, que a sua vida pode transformar o outro, não por responsabilidade, que não é. Porque se o outro quiser também fazer, né, isso, né, atentar ao autoextermínio, ninguém vai impedir, né? Nesse sentido, você tenta, você está ali, a gente corre risco. O que eu estou dizendo é o quanto a sua escuta, o quanto você pode fazer diferença na vida de uma pessoa, sem ser profissional da saúde. E a pergunta é: você também faz diferença na sua vida? Porque também é isso, né? Vamos trazer você com o outro, você fazendo a escuta, você sabendo pedir ajuda se você precisar, e o seu relacionamento com você, que é você se escuta, você tem esse autoconhecimento de saber que você não está bem, você percebe se você já passou do limite, você está pensando em sumir, desaparecer, está isso frequente, vai lá e peça ajuda. Chore, peça ajuda, vê quem você confia. Não tem ninguém, vai para o serviço de saúde, está em desespero, está com uma ideação suicida, vai para o pronto-socorro, emergência, urgência. Se salvar, se salvar daquilo que está mal, se salvar de si, se salvar do outro, se salvar de um relacionamento tóxico, se salvar de um estresse, se salvar das violências, se salvar, né, das pressões, se salvar dos medos excessivos, se salvar, né, da mídia, se salvar da comparação, se salva. Você não consegue estar se salvando, né? Veja alguém que faz bem para você e vai, pede colo, pede escuta, pede carinho, pede aconchego, peça. E aí tem que quebrar o orgulho, tem que lidar com medo, né? Por isso traz, medimos a dor do outro com a nossa régua, desmerecemos a dor do outro. Obrigado, amigo. O Wilson diz, medimos a dor do outro com a nossa régua, desmerecemos a dor do outro. Não dá para medir a dor do outro com a nossa régua. Se você faz isso, para de fazer. Quem é você para comparar com a vida do outro? Desmerecer a dor do outro? E até a gente vê uma competição social, quem sofre mais, né? Então é importante, né? Por exemplo, a escuta que salva, quando você tem pessoas que escutam, escuta a dor, o desespero, a ideação suicida, você está escutando, você pode ajudar essa pessoa a sair do impulso, sabe? Fiz aquilo por impulso. Quando você escuta que salva, você rompe o foco do outro, da destrutividade. Quando você escuta que salva, você esvazia a dor do outro. Quando você tem uma escuta que salva, você simboliza esse sofrimento, você canaliza. Quando você tem uma escuta que salva, você ajuda o outro a ampliar perspectivas. Quando você tem uma escuta que salva, o outro expressa as emoções, ele tira esse peso, né? Ele expressa aquilo que é reprimido. Quando você tem uma escuta que salva, você, o outro sente apoio.
Quando você tem uma escuta que salva, o outro fala, ai, por ser verdadeiro. Quando você tem uma escuta que salva, você deixa, você possibilita um espaço que o outro pede ajuda. Quando você tem uma escuta que salva, o outro pode falar coisas que não são legais que ele fez, sem julgar. Quando você tem uma escuta que salva, o outro pode mostrar o seu lado sombrio, o seu lado que não é legal, pode falar da culpa. Quando você tem uma escuta que salva, né? Você possibilita o outro a olhar para os problemas a partir de outro olhar, olhar os problemas com outras possibilidades, novas soluções, novos enfrentamentos. Quando você tem uma escuta que salva, você faz o outro se sentir vivo, mesmo vivo na dor, mas vivo. Desejar a vida e ir lidando melhor com a dor. Então, é necessário essa escuta que salva, né? A importância de ações que promovem saúde, ver essa potência da pessoa, né? Os recursos que ela tem, que ela não está conseguindo enxergar, ações que promovem saúde, né? E isso traz, quando você tem uma escuta que salva, você previne uma ocorrência de suicídio. Obrigada, Wilson. E este é o foco, né, amigo? O quanto essa escuta que salva previne a ocorrência do suicídio, das tentativas. Então, é super importante essa escuta, né? Valorizar essa escuta. Ela é valiosa, ela é rara, a escuta é necessária, a escuta nos humaniza, a escuta faz a gente olhar, né, para os desafios da vida de outro jeito. Vamos exercitar a escuta que salva, não só em relação ao suicídio, salva, essa salva no sentido não de impedir o sofrimento, salva no sentido de salvar a nossa humanidade. E ser humano é lidar com essa complexidade. E precisamos estar mais conectados, né, com a existência, com a humanidade de cada um, com os afetos, com os laços. Os laços, eles fazem bem. O pertencimento, você poder contar, posso contar com aquela pessoa. De repente você não pode contar com você que você está ali mal. Com quem que eu posso contar? Você é essa pessoa? Ou você pensa isso? Com quem que você pode contar na vida? Você tem alguém que você possa contar? Ou você não tem? Você desenvolveu isso? É alguém da sua família, é um colega, é um professor, é aquele amigo do trabalho? Você não tem? Então vamos pensar nisso também. Então é importantíssimo, né? A escuta que salva, a escuta que me faz eu olhar para mim, a escuta em que eu posso ser eu sem julgamento, a escuta. A escuta pode também estar na arte, na música, na expressão, né? A escuta quando você vê um filme, um teatro, uma encenação, a escuta, precisamos nos escutar, precisamos escutar o outro e precisamos pedir ajuda quando necessário. De repente a pessoa até pede, não vem, vai para outro lugar, vai para outra possibilidade, também tem isso, né? Temos buracos na rede, temos desafios, não somos completos, mas que a gente possa também assumir isso, sabe? Do quanto é necessário olhar também para aquilo que vem falhando e olhar para aquilo que vem, né, possibilitando bons espaços, bons encontros, boas conexões. Então, em vez de também focar na doença, que a gente possa focar no que promove saúde, no que é saudável, no que é saudável para você, no que te protege diante das fragilidades, né? E essa construção, essa busca. Enfim, quero agradecer muito, né, a presença
né, dos colegas, agradecer mais ainda a parceria com o Wilson de Oliveira, psicólogo aí de Taubaté, do projeto Prevenção do Suicídio, coordenador da unidade de acolhimento. O Wilson de Oliveira também é psicólogo e faz atendimento psicológico, né? No consultório, ele faz atendimento particular e procurar também no Instagram. O Wilson de Oliveira, psicólogo, tem ele na rede social, no Instagram, qualquer coisa, né? Buscar essa parceria. Então, quero agradecer o Wilson pela parceria do trabalho, pela nossa parceria, pela confiança, por eu também estar junto com ele, né, nas visitas aí dos tentantes, nessa parceria, nessa capacidade das visitas, que é um trabalho delicado, é um trabalho. E o Wilson faz isso né, com excelência, com maestria, e podemos estar falando disso. Né? A live não foi do jeito, né, que a gente conseguiu conectar, eu não consegui, e que a gente possa pensar, mas agradecer, porque isso aqui é real. Não deu certo fazer a live junto, mas o Wilson está aqui presente, participativo, né? E a gente lida com a realidade, lida com a frustração, lida com o erro, com os erros, né? Mas agradecer essa parceria com o Wilson e que possamos estar juntos aí diante da complexidade humana e que a gente também possa ser a escuta um para o outro. Né? Quero agradecer a presença de todos, né, os parceiros aí da live, poder falar dessa temática, campanha, não só em setembro, né, mas poder falar da vida e de possibilidade de ter uma relação com a vida em que haja, né, em que haja vivacidade diante das dores do existir. Então, quero agradecer muito. Obrigada, Wilson. Obrigada a todos presentes. E que vocês possam aí também, né, fazer sugestões de temas, novas possibilidades de live, que a gente vai se acertando. Obrigada a todos. Boa noite, boa semana. E que possamos ser seres que escutam, que sejam escutados. A escuta salva. Um forte abraço.